Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista. Eu vou apresentar neste artigo o tema Viagem no Tempo ligado à ufologia. Eu escolhi 3 itens para ilustrar esse programa de hoje, ou este artigo. Ah, eu vou colocar o caso da senhora Betty Andreasson, que sofreu diversas hipnoses regressivas. E todas essas hipnoses foram relatadas num livro, Os Observadores, de Raymond E. Fowler. Em seguida, eu vou apresentar o caso Dito Betty, que também faz parte deste livro. E, por final, eu vou comentar sobre a palestra de Al Bielek, na conferência da MUFON, em 13 de janeiro de 1990. Bom, então vamos começar com o caso da senhora Betty Andreasson e todos os resumos das suas hipnoses regressivas. Bom, o ufólogo Buddy Roppings faz eco aos comentários. Apenas se seu comportamento parecer paranormal é que estaremos possivelmente lidando com seres extraterrestres. Aqueles que leram os 2 livros sobre o caso Andreasson, e já leram também este livro até aqui, provavelmente concluíram que há muitas possibilidades dos alienígenas com que Betty Andreasson teve contato são, por certo, paranormais. Na verdade, isso seria uma afirmação muitíssimo aquém da realidade. Bom, a fim de reativar a memória do leitor, ele fez uma listagem de algumas das habilidades exibidas pelas entidades que foram vistas por Betty. E que são estas habilidades? Primeiro, deslocar-se entre sistemas solares. Eles fazem isso com muita facilidade entre sistemas solares. A segunda habilidade dos extraterrestres é existir num plano atemporal. Alguém que não é afetado pelo passar do tempo, ou seja, que faz parte de qualquer época ou tempo. A outra habilidade é controlar o nosso tempo. Ainda uma quarta habilidade, prever o nosso futuro. É claro, se eles têm acesso ao passado, presente e ao futuro, podem prever o nosso futuro. Tem ainda uma quinta característica, né? Ou habilidade, que é viajar entre diferentes planos de existência. Um plano é concebido como um estado, um nível ou região sutil de uma realidade. Outra coisa que eles também têm como habilidade é ler e controlar mentes humanas. Também se comunicam por telepatia e também conseguem colocar os seres humanos em animação suspensa. A animação suspensa consiste na desaceleração dos processos fisiológicos vitais por meios externos sem levar à morte, como respiração, pulsação e outras. Eles podem provocar EECs em seres humanos ou interagir com o outro eu dos humanos. Uma coisa interessante também, eles podem aumentar ou diminuir proporcionalmente os tamanhos dos seres humanos, ou ainda por máquinas complexas. O que significa isso? Eles podem pegar um ser humano de 1,80 m e transformá-lo num ser humano de 80 centímetros. Só que tudo proporcionalmente. Eu sei que é difícil de acreditar, mas é isso que foi relatado nas hipnoses regressivas, e também podem diminuir o tamanho ou aumentar de máquinas complexas, como, por exemplo, discos voadores. Não sei se alguém assistiu aquele filme em que minimizaram uma nave humana e colocaram na corrente sanguínea de uma pessoa para fazer um tratamento. Algo por aí. Bom, eles podem atravessar objetos físicos facilmente, podem levitar
e mover-se à vontade. Eles transformam seus corpos em bolas de energia e voltam à sua forma original. Alguém já viu aquelas bolas, aquelas esferas de energia? Podem ser eles. E conduzir operações genéticas complexas e avançadas da forma de vida humana. Quanto ao ECC que eu comentei em cima, eu pesquisei o significado e pode ser experiência emocional corretiva ou ainda estímulo emocional competente ou ainda expansão do estado da consciência. Bom, isso foi só para explicar o ECC. Bom, nós temos na página 271 e 272 do livro o controle do tempo. Uma característica perturbadora que emerge destes contos obscuros do nosso passado é que tais seres não humanos, semelhantes a anões, têm controle sobre o que nós chamamos tempo. O leitor deve se lembrar que Betty teve relações de algumas coisas extraordinárias a respeito dos alienígenas e sua relação com o tempo. Alguns exemplos são apresentados no livro, conforme trechos de sessões de regressão hipnótica conduzidas entre os dias 16 e 23 de julho de 1977, durante a primeira e segunda fase das investigações. E diz o seguinte contexto: o futuro e o passado são a mesma coisa que hoje para eles. O tempo deles não é como o nosso tempo. Eles conseguem voltar no tempo. O tempo para nós não é o seu tempo. Aí é os extraterrestres dizendo para a Beth: o tempo para nós não é o seu tempo. Lugar para você é uma coisa localizada, para nós não é. Não consegue ver isto? Eles falam isso com uma simplicidade, como se uma pessoa estivesse ensinando uma criança o que é 1 mais 1. Dá uma maçã para uma criança, depois dá mais uma. E fala para ele, olha, 1 mais 1 é 2. Você tem 2 maçãs. Para eles, isso aqui é algo natural. Bom, fundamentalmente, os alienígenas revelaram a Beth que eles têm uma capacidade de se locomover à vontade no tempo e no espaço. No tempo é passado, presente e futuro. No espaço, Brasil, Alemanha, Inglaterra, outro planeta. Não há diferença entre passado, presente e futuro para eles. O tempo, como nós conhecemos, não existe para eles. Então, esse aqui foi o caso da senhora Betty Andreasson, que foi submetida a diversas sessões de hipnose, sempre com 2 pessoas ou mais para anotar todos os detalhes. Bem, vamos agora tratar do caso Gito Betty, ou Gito Betty. Bom, na página 272 do mesmo livro, nós temos então o tratamento deste cenário, que diz o seguinte: Valé chama a atenção para os exemplos de antigos contos de abdução no folclore europeu e folclore chinês, que se assemelham a relatos ufológicos modernos, envolvendo a relatividade do tempo. Denomina uma temática comum a tais contos de cenário Rip Van Winkle. Uma pessoa fica misteriosamente desaparecida por semanas, meses ou anos, mas quando retorna, acredita que o tempo não passou. Para ele, é como se ele estivesse andando e continuasse andando. Não passou o tempo para ele. Valé transcreve trechos do Heartland referente a Gito Betty, filho de um fazendeiro que desapareceu de forma misteriosa, como tantos outros. Por 2 anos inteiros não se ouviu falar dele. Enfim, certa manhã, quando sua mãe, depois de muito sofrer, julgando-o já morto, abriu a porta e viu ninguém menos que Gito, com um embrulho embaixo do braço. Ele vestia as mesmas roupas
e tinha a mesma aparência de quando ela o tinha visto pela última vez, pois não tinha crescido nada. A mãe lhe perguntou: onde você esteve todo este tempo? E ele respondeu: ora, mas foi ontem ainda que parti. Então, para o Guito, ou Gito, ele simplesmente partiu ontem, voltou hoje. Para ele se passou um dia. Para a mãe se passaram 2 anos. Guito, então, começou a abrir o embrulho que ele trazia embaixo do braço, mostrando à mãe um traje feito de um material que se assemelhava a papel branco. Inacreditavelmente, ele tinha sido confeccionado de tal forma que não havia costuras visíveis. Em seguida, Guito contou à mãe que o traje lhe fora dado pelo povo pequeno, com quem ele estivera por um dia. O que pode ter acontecido com Guito? Ele pode ter estado com um povo pequeno por um dia. Veja o que ele diz. Ora, mas foi ainda ontem ainda que parti. E recebeu um presente do povo pequeno, retornando com um salto de tempo de 2 anos, retornando com a mesma aparência, a mesma idade e as mesmas roupas. Então, eu toquei nesse assunto, nesse detalhe do Guito, porque ele esteve viajando no tempo, para ele se passou um dia, e para as pessoas que ficaram aqui na Terra, se passaram 2 anos. Bom, agora vou dar uma pincelada no que diz respeito ao Bielek, na conferência da MUFON, que foi em 13 de janeiro de 1990. Foi feito num local lá, no chamado, na conferência da MUFON, né? E muitas, 400 pessoas assistiram a essa entrevista com o Sorol Bielek e muitos fizeram anotações. Eu peguei uma dessas anotações que foi obtido no site Uma Nova Era. Mas vamos lá, vamos então ao contexto. O projeto foi então fechado, Projeto Filadélfia. Neste momento, há um outro aspecto interessante, que eu, no caso, o senhor Bielek, esqueci de mencionar, e que figura na história toda. Aproximadamente 6 dias antes do teste final com o Eldridge, em agosto, aquele que foi um completo desastre, 3 UFOs apareceram sobre o Eldridge, 6 dias antes, do dia 12 de agosto de 1943. Ele continua dizendo: a que altitude eu não sei, eu não me lembro de tê-lo visto. Meu irmão o viu, assim como outras pessoas que estavam lá. Ficaram ali imóveis. Agora, o que eles estavam fazendo? Nada sabemos. Apenas estavam lá, observando, observando. Bom, no momento do teste, quando o navio desapareceu para dentro do hiperespaço, um daqueles UFOs desapareceu junto com ele e ficou encerrado em um subterrâneo em Montal. Ele foi sugado através do hiperespaço, juntamente com o Eldridge. E o UFO terminou no subterrâneo, intacto. Mais tarde ele foi desmontado. Mas em sua desculpem, sobre biocampos conectados às datas de 12 de agosto de 43, 83 e 63, relatou na íntegra o texto a seguir, também obtido no site Uma Nova Era. As energias foram suficientes para criar um campo no hiperespaço. E o acoplamento, o que de outra maneira não teria ocorrido, e o Eldridge deslizou para dentro dele, junto com o UFO. Eram 3 UFOs que estavam ali observando, e um deles foi arrastado junto com o Eldridge. Acho que ele devia estar muito perto. E tudo isto veio a acontecer. Tudo isso está registrado nos documentos da Marinha, nos arquivos da Marinha. Eles não os perderam. Eu sei que eles existem. Eu sei de gente que teve acesso a eles. E é por isso que eu sei que eles existem. E eles não querem liberar a história.
Eles não querem que o público, até hoje, saiba quão desastroso foi aquilo. A seguir, vou apresentar uma pequena biografia que foi apresentada pelo Sr. Bielek, que foi o seguinte, também, Brad Steiger, conhecido nos círculos dos ufólogos por muitos anos, escreveu um livro intitulado The Philadelphia Experiment and Other UFO Conspiracies, no qual a história de Al Bielek tem o maior destaque. Este livro foi publicado por Time Warner Productions em 1990, que seria na Inner Light Publications, Box 753, caixa postal é Box 753, New Brunswick, em New Jersey. Bom, então, o que eu fiz aqui foi apresentar aos senhores e às senhoras 3 eventos ligados à viagem no tempo e à ufologia, dizendo que eles estão intimamente ligados. Por quê? Porque os ETs controlam o tempo. Eles trafegam no tempo com muita facilidade. E nós também acho que já estamos fazendo isso, viu, minha gente? Nós, quando eu digo, são os militares, são os cientistas. Bom, com isso eu encerro o meu programa de hoje e caso os senhores e senhoras gostaram do contexto, por favor, clique naquele briguetinho do gostei e se inscrevam no meu canal, para que com isso eu possa continuar fazendo novos programas e levar aos senhores e senhoras este conhecimento. Bom, Deus abençoe a todos e a todas. Namastê. Eu sou João Batista.